Havendo número legal, invocamos a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Stepan para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 43ª Sessão Extraordinária, 28 de novembro de 2008, presença do senhor vereador Luiz Freitas, presidente. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores doutor Nelson Ferreira, Jorge Felipe, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Rogério Bittar, Dilson Pires, Eleomar Coelho, Aspásia Camargo, André Gouveia Vieira, Carlos Bolsonaro, Rubens Andrade, Cristiane Brasil, Rosa Fernandes, Silvia Pontes, Tereza Berger, Luiz Freitas, Patrícia Morim, Luiz Carlos Ramos, Luiz André Deco, Luiz Humberto, Leila do Flamengo, Pedro Porfírio, Jorginho da SOS, Nereide Pedregal, Luiz Antônio Guaraná, Lucinha, Márcio Pacheco, Sami Jorge, Charbel Zaibe, 29, assume a presença do senhor vereador Luiz Freitas, presidente, e ocupa o lugar de secretário do senhor vereador doutor Jairinho, primeiro suplente. Encerra-se a sessão às 14h35. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestações por parte dos senhores vereadores, com a palavra franqueada, a Dilson Pires, que dispõe de 10 minutos. Alô? Senhor presidente, senhores vereadores, depois de longo e tenebroso inverno, a Câmara de Vereadores volta essa tarde a conseguir quórum para realizar uma sessão, que por si só já é motivo de registro, uma vez que estamos há várias semanas sem conseguir quórum para que a Câmara dê prosseguimento a matérias importantes que fazem parte da pauta da ordem do dia. Queria tratar desse assunto, mas antes eu gostaria de fazer aqui um registro. Hoje, na parte da manhã, nós tivemos a presença no auditório da Câmara de Vereadores do deputado estadual Marcelo Freixo, que esteve na Câmara apresentando o relatório da CPI das milícias realizado pela Assembleia Legislativa. Segundo o deputado, esse relatório será votado hoje à tarde na Assembleia e tão logo se for aprovado pela Assembleia, ele será enviado para a Câmara de Vereadores e o presidente Aloysio Freitas, que estava na audiência, se comprometeu com a publicação do relatório da CPI, que é um fato importante para a Câmara de Vereadores, porque a publicação do relatório é evidente que os vereadores todos, aqueles que estejam citados e os que não estão citados também, deverão tomar conhecimento daquele relatório, até para que nós possamos, a partir desse relatório, ver que tipo de iniciativa a Câmara de Vereadores vai tomar diante dos fatos que estão ali expostos. Estavam presentes lá, além da vereadora Andréia, a vereadora Aspásia, o vereador Eliomar, Jorge Felipe, Luiz André Deco, o Stepan Ercecian, Rubens Andrade, Carlos Eduardo e doutor Jairinho. Bom, feito esse registro, eu queria voltar aqui então ao que me trouxe à tribuna, que é justamente a pauta de votação da Câmara de Vereadores. A Câmara é um espaço em que nós temos que, além de votar as matérias, a gente às vezes fica sentado ali votando. Tem dia que tem sessão aqui que se votam 30, 40 projetos sem que nenhum vereador dê um pio, né? Porque são projetos de menor importância, em que muitas das vezes existe um acordo, a gente vai votando sem
necessidade de tratar o assunto. Não é o caso da matéria que nós vamos tratar daqui a pouco. Nós temos na pauta da ordem do dia da Câmara projetos que, pela importância que tem, por si só, já ensejam que os vereadores se pronunciem sobre o projeto. Faz parte, por exemplo, da pauta de votação da Câmara, as contas do ano de 2007 do prefeito César Maia. Contas essas que foram aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Então é importante que todos os vereadores nós possamos ter a atenção com essa matéria e com os motivos que levaram o Tribunal de Contas a fazer ressalvas à aprovação das contas do prefeito César Maia, para que nós possamos, no momento adequado, em que a matéria entrar em votação, nós possamos tratar com toda a responsabilidade essa matéria. Assim como também faz parte da pauta de votação de hoje, as contas da Câmara de Vereadores do ano de 2007. E também faz parte da pauta de votação projetos outros, né, enviados pelo Executivo e que tratam de algumas categorias funcionais. Há também um projeto que na Câmara, nos últimos tempos, se tem chamado, né, como o projeto da pecúnia, que na verdade é um projeto enviado pelo prefeito para legalizar um decreto editado por ele em 2007 e que permite aos funcionários transformar em espécie, em dinheiro, o período a que fariam jus de licença-prêmio. Essa também é uma matéria muito importante, porque há, da parte de vários vereadores, a discordância com a legalidade do ato praticado pelo prefeito. Consequentemente, são duas matérias que não podem ser tratadas na Câmara, enfim, sem o devido debate, sem a devida atenção. Então, eu queria, nesse momento, deixar registrado, nós estamos nesse momento aqui até às 16 horas, que é a parte do grande expediente, que nós não vamos estar tratando da votação ainda, vamos tratar a partir das 16 horas, mas é importante que os vereadores que estão na Câmara, que estejam nos gabinetes, possam não só estar aqui para tratar dessas matérias, mas que possamos tratá-las com essa responsabilidade que o caso exige. Alguns vereadores têm perguntado sobre o orçamento, porque, na verdade, a Câmara deveria ter entrado em recesso na segunda-feira, aliás, na sexta-feira, porque segunda-feira já estaríamos em recesso. E a Câmara não entrou em recesso porque não foi votado o orçamento. A informação da Comissão de Orçamento da Câmara é que o orçamento está pronto, pode ser votado, já podia ter sido votado desde a semana passada. E não foi votado justamente porque há também essa compreensão de alguns vereadores que na hora que a gente votar o orçamento vai todo mundo embora e aí não se vota mais nada. E como há essa intenção de votar as contas do prefeito, o tal projeto que regulamenta o decreto apelidado do projeto da pecúnia, e aparentemente há o interesse também de alguns vereadores de votar outros projetos que ninguém sabe exatamente quais são, é que me faz acreditar que nós não podemos continuar com esse assunto sendo tratado pé do ouvido, cochichou ali num canto, cochicha no outro. Acho que o lugar para tratar esse assunto é no plenário. Quer dizer, quem estiver a favor vai votar a favor, quem está contra, vota contra. Eu não vejo mistério nesse assunto. O orçamento, a informação que me foi passada na semana passada, pelo líder do governo, que é o vereador Paulo Serri, pelo presidente da Câmara, que é o vereador Aloysio Freitas, é que há um entendimento de que o orçamento será colocado na pauta de votação quinta-feira. E que hoje se trataria desses outros projetos para que na quinta a Câmara possa apreciar o orçamento. Mas a preocupação do vereador Roberto Monteiro procede, né? Porque ele falou assim, eu percebo a ausência de alguns vereadores até agora aqui. Como já são 2h30, né? A gente acabou tendo quórum na sessão, talvez até porque alguns vieram para cá achando que esses assuntos vão acabar sendo tratados aqui no plenário. Portanto, senhor presidente da sessão, o vereador S. Ferraz, e os vereadores que estão no plenário nesse momento, o vereador
Roberto Monteiro, o Stepan Ercecian, o Luiz André Deco e a vereadora Lucinha, eu acho que nós precisamos resolver esse assunto. A Câmara não pode continuar. Nós estamos hoje, é dia 16 de dezembro, né? Então, hoje é dia 16 de dezembro, semana que vem já é o Natal. E não sei porque que as pessoas ficam esperando o Natal para votar as coisas na Câmara. Nós temos que votar, cumprir com os prazos que nós temos e tratar esses assuntos. Repito, são matérias que alguns vereadores têm uma opinião favorável, outros têm opinião contrária. E não, quando a coisa é desse jeito na Câmara, não existe outra solução, só votando, só vindo para o plano. Não existe uma hipótese diferente, né? E a discussão do orçamento, que foi tratada em 2 reuniões aqui no cerimonial, nós sabemos que também tem opiniões divergentes, né? A vereadora Lucinha, por exemplo, no dia do debate, expressou a opinião dela, que é uma opinião legítima e que vai ter que ser tratada aqui. Há outros que têm uma opinião de uma outra natureza. Há emendas que foram feitas ao orçamento dos vereadores que têm um limite de execução acertado com o prefeito. Há outras emendas que têm uma outra natureza. Há discussão sobre a margem de remanejamento do prefeito, se será de 30%, se será de 15%. É uma discussão importante, tem que vir ao plenário para as pessoas darem a sua opinião. Assim como, para finalizar, senhor presidente, eu vi na pauta de votação um projeto autorizando, no ano de 2009, o prefeito viajar para onde ele quiser, como foi votado ano passado. Eu já tinha, no ano passado, externado uma opinião aqui contrário a esse tipo de proposta que é apresentado na Câmara e continuo tendo a mesma opinião. Considero que eu não vejo nenhum demérito, nenhuma motivação justa para que o prefeito, por exemplo, se ele vai viajar para qualquer país do mundo, que ele possa comunicar à Câmara de Vereadores. Nós não podemos nos ver às voltas com uma situação que nós nos vimos às voltas com o prefeito César Maia, que fez o Rio de Janeiro parecer a Sucupira lá da novela do Dias Gomes, né, que tinha lá o prefeito Odorico Paraguaçu, e que era uma novela muito engraçada, que, de certa maneira, o prefeito César Maia fez o Rio de Janeiro parecer a cidade daquela novela. O prefeito viajou, ninguém sabia que ele tinha viajado, o vice-prefeito foi eleito deputado federal, não podia assumir, quer dizer, já estava fora. O presidente da Câmara, que era o vereador na época, Ivan Moreira, também havia viajado, e quem tinha que assumir a prefeitura era o primeiro vice-presidente, que era o vereador Aloysio Freitas, que foi localizado numa praça do Meier lá, porque não sabia que tinha que tomar posse como prefeito. Ora, o Rio de Janeiro não pode ser tratado como Sucupira, em que o prefeito faz isso e parece que nós estamos diante de uma novela do Dias Gomes. Quer dizer, o fato do prefeito comunicar à Câmara de Vereadores que vai fazer uma viagem é um ato de consideração, não só com o Poder Legislativo, mas até com os cidadãos da cidade. O prefeito César Maia, esses dias eu descobri pelo jornal que ele estava numa cidade que eu até tenho dificuldade de falar o nome, mas uma cidade de algum lugar do mundo, lá para o leste europeu, fazendo não sei o que com não sei quem, né? E que até o momento não foi dado nenhuma explicação do que aquela viagem do prefeito serviu à cidade do Rio de Janeiro. O prefeito, quando viaja para fora da cidade, vai para o exterior, se imagina que ele vai fazer alguma coisa de importante para a cidade, não turismo, né? Até pode fazer turismo se ele estiver de férias. Mas, enfim, então eu considero que essas matérias que estão na pauta de votação da ordem do dia da Câmara de hoje têm que ser tratadas debatendo, discutindo e votando. Não há outra solução para a Câmara prosseguir com seus trabalhos e para que nós possamos, como foi combinado, né, pelo líder do governo, que é o vereador Paulo Serri, que não está aqui no momento, mas foi combinado por ele, que na quinta-feira nós vamos votar o orçamento. Então, muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, e eu espero que a gente possa, de fato, hoje ter uma sessão que trate e vote as matérias que estão na pauta de votação da ordem do dia. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Stepan Ercecian. Senhor presidente, vereador S. Ferraz, demais vereadora, a vereadora Lucinha e os senhores vereadores, Luiz André Deco,
Adilson Pires, Roberto Monteiro e os demais companheiros. Eu fiquei entusiasmado aqui para poder falar, porque é de muito bom augúrio o que nós acabamos de ouvir do companheiro Adilson Pires. Porque o discurso dele não é novo. É um discurso que eu já vi o companheiro Adilson Pires, nessa linha, vereadora pastora Márcia, também presente, assumir aqui a tribuna das câmaras por diversas oportunidades, fazendo esse mesmo tipo de cobrança. Essas sessões da Câmara que me lembra muito um negócio que tinha na TV Globo, que chamava Sessão Mistério. Alguma coisa misteriosa. Eu reclamei muito, e me lembro que o vereador Paulo Serri, como líder do governo, disse que terça-feira, com certeza, teria sessão. Eu falei, pelo menos avisa, para a gente não botar a gravata, a camisa, o paletó e vir aqui, para chegar aqui. E, misteriosamente, também sempre fica alguém ali ao pé da mesa pedindo para não assinar. E o que é mais curioso, esse pedir para não assinar, para derrubar a sessão, esse pedido, muitas vezes, ele vem sem remetente. Mas quem é que está pedindo para não assinar? Não, pediram, aí botam no plural, pediram para não assinar. A última vez me disseram, olha, o vereador Jairinho e o vereador Jorge Pedro pediram para não assinar, mas são dois vereadores como eu. Não foi um pedido da presidência da casa, não é um pedido de liderança, não é um pedido do... O PSDB está pedindo para não assinar, o PT está pedindo para não assinar. Quer dizer, as pessoas pedem para não assinar para derrubar uma sessão e sequer dão o trabalho de avisar aos vereadores qual é o assunto que vai ser tratado. Por que não assinar? Faz parte do jogo político, que eu acho uma prática pouco democrática, essa de ficar derrubando sessão, de ficar impedindo o andamento da casa, cujo resultado a gente vê na Câmara Federal, no Senado, ele não é positivo, ele não avança, ele não adianta, porque ele rouba do parlamento a sua função principal, que é decidir sobre as matérias. Porque no momento em que você fica negociando tudo que vai ser votado no silêncio dos gabinetes, você não está privando apenas os seus pares, os vereadores, de terem uma opinião a respeito de uma matéria ou outra. Você está privando a própria população de saber o que está sendo discutido nessa casa, que é do seu interesse, que não é do seu interesse. Você rouba do cidadão, do eleitor, a possibilidade de tomar conhecimento do que está se tratando. Não, estamos costurando um acordo lá dentro, e depois nós vamos colocar, porque as pessoas não devem acreditar, por exemplo, na capacidade dos seus colegas de decidirem determinados assuntos. Por exemplo, as contas do prefeito César Maia. As contas do prefeito César Maia já passaram por análise do Tribunal de Contas, mais uma dessas análises onde o Tribunal de Contas demonstra sua esquizofrenia, em muitos casos, que vem um relatório técnico indicando uma série de problemas, que já foram indicadas na outra prestação de contas e que não foram corrigidas, e aí é como se dissesse assim, olha, está cheio de problema, mas apontados os problemas, o tribunal diz que deve ser aprovada, que é uma lógica que eu não consigo entender também. É como se eles disseram assim, somando tudo que está aqui, 2 e 2 são 5. Mas, politicamente, se vocês quiserem, podem dizer que é 4, que está tudo bem. Só que não dá mais para estar aprovando 5 por 4, 3 por 2, essas matemáticas. Mas se a própria liderança do governo que sai acredita que as contas possam e devem ser aprovadas aqui, por que não trazer isso para votação, como disse Adilson? Se a pecúnia, como estão dizendo, o pagamento, que já chegou a 100 milhões, se não me engano, se é um assunto que não interessa ao governo que está entrando, traga para cá. Os vereadores precisam assumir o ônus da sua responsabilidade em cada voto que dão.
Aí fica assim, não vamos isso, porque isso é contra o funcionalismo público. Eu vi aqui uma porção de coisas serem ditas que são a favor e que depois acabam ao contrário, e que as pessoas ficam com essa preocupação, nos roubando o direito de debater, de poder escolher, de poder votar e de poder se pronunciar, e principalmente de poder mostrar ao eleitor quem é ele, como é que ele vota, por que ele vota. Isso tudo não tem justificativa nenhuma, porque desde que eu entrei aqui, o que eu ouço dizer é que a votação do orçamento é a matéria mais importante que se discute nessa casa. Desde 2004 que eu escuto essa história. O orçamento, o vereador Adilson, o vereador Roberto, sabe, é dito aqui que o orçamento é a coisa mais importante. E eu nunca consegui entender como a matéria mais importante dessa casa é votada a toque de caixa, não é discutido, não tem transparência, não se conversa. Quando chega, é o bumba meu boi. É o bumba meu boi que fala assim, se não votar agora, ninguém vai ter Natal, ninguém vai ter fevereiro, ninguém vai ter Réveillon, e se troca. A matéria mais importante para a cidade, da casa, que é a votação do orçamento, ela é feita sem possibilidade de discussão das emendas, das alterações, do estudo aprofundado, que deveria... não, mas temos o prazo, mas não se discute, não se faz nada para fazer isso. E, mais uma vez, inspira-se e coloca-se a desconfiança de que nem tudo que está se apresentando é exatamente o que é. Porque no bojo, como dizia aquele personagem, no bojo vem uma série de outros projetinhos, etc. Tal. Nós precisamos romper, parar com isso. Está chegando aqui o líder do governo, Paulo Serri, que na quarta-feira passada, nós falamos, não, terça-feira tem sessão, vai se votar, e nós precisamos adiantar. Que mistério é esse? Eu quero saber. Eu que sou vereador não consigo descobrir por que não se vota isso? Não, porque tem que se colocar, tem que ajustar o do prefeito que está saindo e também deixar as coisas boas para o prefeito que está entrando. Eu fico feliz e vim aqui falar mais por isso, vereador Adilson Pires, porque o próprio futuro prefeito Eduardo Paes, se não me engano, falta um secretário para ele completar o quadro dele para escolher, e a gente não consegue realizar sessões, inclusive, e fico satisfeito porque, como é noticiado pela imprensa, Vossa Excelência será o novo líder do governo. E fico bastante satisfeito, e quero parabenizá-lo, de saber que no seu primeiro pronunciamento que eu ouço, de Vossa Excelência, não ainda investido oficialmente da liderança do governo, mas publicamente assim sabendo, vem aqui para defender exatamente o que defendeu sempre quando estava na oposição. Eu espero que esse seja o caminho, que essa seja a trilha, que esse seja o norte das novas relações que nós vamos manter com o próximo prefeito. Mas estamos aqui, mais uma vez, com o paletó e a gravata, na quinta-feira. Por acaso, hoje, milagrosamente, deu quórum para abrir a sessão, que na pior das hipóteses, nos permitiu a oportunidade de falar, de expressar e de participar, porque já estávamos ficando enferrujados em relação à atuação parlamentar pela falta de quórum que essa casa tem verificado. Muito obrigado. Com a palavra franqueada, o novo vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, de certa forma, alguns oradores que me antecederam até me contemplaram em algumas de suas posições. Nós estamos diante do encerramento desse ano, quer dizer, fechando o ano, essa legislatura. Alguns vereadores estão saindo, outros chegarão. Hoje estamos recebendo até a visita do doutor Eduardo Moura, né, o colega que se elegeu, é o primeiro suplente do PSC, em função do nosso secretário Márcio Pacheco, que estava aqui ainda há pouco aqui em plenário, assumir a secretaria dos portadores de necessidades especiais, estará conosco também no início do próximo legislativo, a quem eu saúdo e parabenizo, desejo sucesso também. Mas eu acho que nesse instrumento que nós hoje, ou a partir de hoje, ou ainda essa semana votaremos, que é o orçamento, para que a gente possa aprofundar as discussões, as posições que efetivamente nos balizaram
e até a vereadora Dilson Pires. Tradicionalmente, aqui nós sempre votamos no orçamento, sempre foi uma peça de muita discussão no plenário, porque, de certa forma, trava-se um embate, né? Um embate de governo, de oposição, e nós estamos diante de votarmos uma peça e que, nesse ano especificamente, vai ter a peculiaridade, que nós vamos votar um orçamento feito, elaborado por um governo que está exaurindo-se, para um outro que está chegando. E isso, obviamente, vai gerar conflito, gera conflito ou não de interesses. Eu acho que, nesse momento, principalmente nós sempre nos posicionamos, principalmente naquela matéria que dá mais polêmica, a questão do remanejamento. Sempre foi essa emenda, essa discussão, sempre foi a discussão que mais gerou discussões na peça orçamentária. E nós vamos estar diante de uma nova situação, né? Nós vamos estar, efetivamente, existe já uma emenda apresentada, salvo engano, pela vereadora Andréa Gouveia, de que o remanejamento deva ser de 15% e a atual peça orçamentária está que fique em 30%. Tradicionalmente, quero dizer aqui, até o porquê, já vou até antecipando, porque não sei como é que vai ser essa votação do plenário, enfim. Mas quero dizer que isso é uma nova situação que a gente vai ter que analisar isso com muita tranquilidade, muita calma e justificar, às vezes, porque nós vamos ter que dar esta credibilidade ao novo governo. Um novo governo que efetivamente se forma, que ainda está naquela fase de transição, conhecendo as contas públicas, e que merece, como qualquer governo, seja ele progressista, conservador, merece credibilidade. E eu acho que essa casa tem que dar uma sinalização a respeito para o novo governo dessa credibilidade que ele mereça. Porque, obviamente, a gente sabe de algumas celeumas que vêm sido trazidas até à tona recentemente. A Secretaria de Transporte tem sido objeto dessas celeumas, que efetivamente o prefeito César Maia já vem apontando algumas irregularidades cometidas na própria secretaria, na 7 Rio mais especificamente, onde, por de certa forma, envolve o nome de um técnico que já foi apontado até mesmo para ser o futuro secretário de Transporte, e, efetivamente, ali já se apontam algumas celeumas. Então, dentro dessas celeumas é que nós também vamos nos posicionando e nós vamos também formatando a política para o novo governo. Eu entendo que nós devemos dar um passo de credibilidade para o próximo governo. Eu acho que essa questão da manutenção dos 30% neste momento, neste ano, e aí eu vou fazer um apelo ao vereador Dilson Pires, que já tá aqui na sua, vamos dizer assim, na sua função de líder do próximo governo, que efetivamente busca o entendimento com o governo, no sentido de que, efetivamente, mesmo que nós possamos hoje, ou durante essa semana, aprovar um remanejamento de 30%, mas um compromisso que isso não seja uma constante, vamos dizer assim, um critério que seja permanente do governo para toda a votação dos próximos orçamentos, e aí os próximos serão feitos pela sua própria equipe, que isso venha para a Câmara como um cotidiano de toda a peça orçamentária, sempre que nós tenhamos que votar os tais 30%. Eu acho que essa não é a forma para construir um novo executivo. Eu acho que a margem de remanejamento de 15% ela é mais adequada, ela é mais justa, até porque os vereadores também se valorizam dessa forma, né? Valoriza-se o parlamento, mas eu acho que nesse momento especificamente, eu acho que nós vamos ter que ter uma atenção mais especial para com o próximo governo, no sentido de entender que, em função da transição que é dada, eu acho que a gente merece também dar a credibilidade para o nosso governo, então, para o próximo governo. Eu acho que essa é uma discussão que ela pode ser mais acirrada ou menos acirrada, mas eu acho que a gente vai ter que ter muita tranquilidade nessa hora para poder dar aqui um sinal de boas-vindas, de credibilidade para o próximo governo, que eu acho que vem com muita disposição para o trabalho, já sinalizou muito positivamente, porque tê-lo
ter o vereador Adilson Pires como líder do governo, eu acho que isso é uma sinalização muito positiva, um vereador de diálogo, assim como foi também, não podemos dizer, mas defendeu o governo César Maia, o vereador Paulo Serri. Então, pessoa equilibrada, com experiência no parlamento, que poderá dar muita contribuição nessa relação do parlamento com o executivo. Então, eu vou, obviamente, desejar muito sucesso na sua função e esperando que passe exatamente essa preocupação, que é uma preocupação da casa, que a casa, pelo menos nós, ideologicamente, a esquerda sempre se posicionou muito na questão do orçamento, entendia isso até como uma posição política, ideológica, muitas das vezes, do aspecto, né, na votação, isso, ele tinha um conteúdo muito simbólico, principalmente para os vereadores de esquerda. E, nesse momento, tanto o seu partido como o meu partido participamos do governo que vai se formar, e não só por isso, mas eu acho que a gente está no momento justamente dessa transição. Eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade nessa hora, não só dar essa credibilidade, mas também acompanhar, dar sugestões, para que a gente possa ter um orçamento que efetivamente a gente possa transformar ele numa peça de vontade social em executar as obras que a nossa cidade tanto precisa. Então, eu ficaria por aqui, senhor presidente, até porque meu tempo encerrou, desejando esse sucesso, torcendo para que a gente possa votar ainda essa semana, né, essa peça, porque eu me recordo aqui que 3 de janeiro, aqui, absurdamente, nós estamos ainda desse ano, né, a gente ainda estava votando a do ano passado. Então, eu acho isso ruim, porque, na verdade, vem alguns projetos no bojo da votação do orçamento, que efetivamente não são tão pertinentes da necessidade, da urgência, como a gente vê quando se forma a pauta. Então, seriam essas as minhas considerações, senhor presidente. Comunicar a presença do novo vereador, ele eleito agora para o seu primeiro mandato, doutor Eduardo Moura, e estamos aqui, com certeza, desejando um bom mandato para o senhor também. E está com a palavra franqueada o novo vereador Paulo Serri, líder do governo. Senhor presidente, vereador S. Ferraz, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em primeiro lugar quero, corroborando as palavras do nobre companheiro vereador Roberto Monteiro, dizer da felicidade do prefeito eleito na escolha do que os meios de comunicação já anunciaram, da presença do nobre companheiro vereador Adilson Pires, do exercício da liderança do governo a partir do dia 1º de janeiro. Posição sempre espinhosa, posição sempre difícil, sempre de muita cautela e, ao mesmo tempo, que necessita muita ousadia, mas tenho certeza que o prefeito eleito, Eduardo Paz, escolheu um dos vereadores mais experientes da casa, mais habilidosos e com talento suficiente para cumprir essa missão importante, não apenas para a articulação e para o entendimento dentro da casa, mas para assegurar condições de governabilidade suficientes, que eu acho que é a função princípio, é a função primeira daquele que exerce essa função que eu exerci nos últimos 4 anos. Gostaria de fazer referência ao que aqui foi colocado sobre esse final de ano legislativo e final também de legislatura. Todo ano, quando nós votamos o orçamento, é sabidamente conhecido que, ao votar o orçamento, a casa naturalmente se esvazia, porque é um sinal de que o ano legislativo foi concluído. Diz a regra que, ao se votar o orçamento e sua redação final, a casa encerra os seus trabalhos. E sempre se tem, ao final do ano,
algumas matérias, em todas as casas legislativas é assim. Eu hoje mesmo estive na Assembleia Legislativa e estão no mesmo processo que nós, verificando lá umas 4, 5, 6 matérias que têm que ser votadas antes que seja apreciado o orçamento, para que o ano legislativo se encerre com o dever de casa da Câmara cumprido. E essa foi a razão fundamental pela qual nós ainda não votamos o orçamento até hoje. Tivemos uma reunião agora na sala do senhor presidente, algumas lideranças da casa, e com a aquiescência do nobre vereador Adilson Pires, a ideia e a intenção é que se vote tudo que se tem para votar, que nem é tanta coisa assim, até a sexta-feira, portanto, quarta, quinta e sexta, e se deixa apenas para terça-feira que vem a redação final, que é apenas uma formalidade, temos que ter apenas número para que a sessão abra e não há votação, não há nada, apenas precisamos 17 vereadores que assinem para que a sessão abra. Então, a ideia acordada hoje, acertada hoje, é que se vote quarta, quinta e sexta, há pelo menos uma matéria que precisa interstício de 48 horas, portanto, se votará na quarta e na sexta-feira, então, votaríamos o orçamento em segunda votação e última, e encerraríamos o ano. E as matérias são aquelas que o nobre vereador Adilson Pires elencou aqui, além do orçamento, as contas da Câmara Municipal, né, já examinadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas, as contas de 2007 do Poder Executivo, já também previamente examinadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas, as duas matérias que se relacionam à pecúnia indenizatória, que é uma que referenda atos praticados, e um PDL que extingue a pecúnia através da revogação do decreto que o senhor prefeito fez, criando a pecúnia. Essa matéria é de interesse tanto da atual administração, como de interesse da administração futura, que não terá o ônus de, enfim, de extinguir um benefício que tirou muitos servidores de situações extremamente difíceis, do ponto de vista da sua situação bancária, da sua situação de saúde. Essa pecúnia, vereador Adilson Pires, se no próximo governo houver condições, talvez sob outro formato, não sei, ela ser refeita, em algum momento, será muito importante, porque nós, com critérios rígidos, como hoje existe, porque hoje há lá uma série de motivações de saúde para que se restabeleça o crédito bancário, quer dizer, situações a que os servidores, muitos deles são levados, e que às vezes um adiantamento desse tipo saneia a vida de famílias inteiras. Então, mas como o Tribunal de Contas indicou que seria necessário que essa ação fosse coberta por lei, então, o senhor prefeito houve por bem enviar à casa, submeter-se a essa decisão e enviar à casa uma matéria que submetesse os atos que ele praticou à lei, e nós aqui, para dar consequência, faremos o PDL de extinção desse benefício nesse momento. Outra matéria que já consultei ao vereador Adilson Pires, e ele está de acordo, é a matéria que permite ao seu prefeito, tanto ao atual como ao futuro, sobretudo ao futuro prefeito, pagar
aos procuradores do município o teto salarial que eles conseguiram no judiciário, por decisão do judiciário, usando os recursos de um fundo que a Procuradoria hoje dispõe, mas é um fundo que está lá sem uso. É um fundo que hoje, só para você ter ideia, tem 60 milhões. Toda causa que a Prefeitura ganha, uma parte do valor atribuído à causa é recolhido a esse fundo, que não é usado, fica lá. Então, hoje, esse fundo acumula 60 milhões imobilizados. Qual foi a ideia? Os procuradores do município foram ao judiciário reclamar que o seu teto salarial fosse o mesmo dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Ganharam. Portanto, ao ganharem, a Prefeitura contraiu uma dívida com eles que vem de 2004, se não me engano. E o prefeito negociando com eles para aguardar, enfim, para ver, mas a Prefeitura perdeu a batalha. Então, a ideia é que possam ser usados os recursos desse fundo para cobrir a diferença dessa salarial a que os procuradores têm direito. Que vantagem há nisso? Que não onera o Tesouro. Os recursos não sairão do Tesouro, e sim desse fundo que já dispõe lá de 60 milhões e que não podem ser usados para outra coisa. Então, essa matéria, nós consultamos a equipe de transição do futuro prefeito e eles finalizaram que seria interessante. Então, são essas as matérias que se têm alinhadas para votar e que nós esperamos que possamos fazê-lo, como já disse, a partir de amanhã, quarta-feira, em sessão extraordinária, às 14h30, votaríamos quarta, votaríamos quinta e sexta-feira a matéria que precisa 48 horas e o orçamento, fechando assim as nossas tarefas nesse ano. Então, eram essas as considerações que eu queria fazer para que nós nos preparássemos para amanhã. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Eliomar Coelho. Se puder, da tribuna. Muito obrigado. Senhor presidente, os trabalhos desta sessão, o nobre vereador Sebastião Ferraz. Senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Em verdade, não é bem um pronunciamento, mas eu vou aproveitar e falar um pouquinho. Né? É que eu participei do 4º Fórum Mundial Urbano recentemente, representando inclusive a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, cujo tema do fórum era cidade harmoniosa, né? Urbanização harmoniosa, e inclusive com uma mesa redonda só de parlamentares, da qual participei, e preparei um relatório, recebi inclusive um agradecimento pela minha participação. Então, anexei vários documentos aqui e eu queria que, é uma prestação de contas, o relatório da minha viagem, e eu queria que fosse publicado no DCM. Solicito exatamente que seja dado esse encaminhamento. Outras vezes que eu viajei, já procedi desta maneira. Ok? Então, no fundo, era isto que eu gostaria de falar. Ok? Vou passar as mãos da mesa diretora, da mesa dos trabalhos desta sessão. A palavra continua franqueada. Não havendo
Mais nenhum vereador que queira falar. A sessão fica suspensa até às 15h40. Ressaltando aqui a palavra, eu gostaria de dizer ao nobre vereador Nadinho que nós estamos aqui de braços abertos, te recebendo, com muito carinho que a gente tem por você, e voltando aí com muita saúde, só que eu tenho certeza que o gato tem sete fôlegos, você agora só tem 5, tá? Nós estamos aqui de coração aberto a você. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem dela queira fazer uso, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Antes da leitura do requerimento, a presidência comunica aos senhores vereadores que já está de posse do mapa de demonstração da execução da despesa da Câmara Municipal referente ao mês de novembro de 2008, em cumprimento ao disposto no artigo 30 do inciso 7º do Regimento Interno. Requerimento de autoria do vereador Luiz Humberto. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Paulo André Figueira da Silva, secretário municipal do Habitat, pela grande relevância e reconhecimento de sua competência, integridade e dedicação demonstrada em suas atribuições à frente desse importante órgão da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Jorge Felipe. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de pan-americano ao advogado Vanderlei Rebelo Filho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Jorge Felipe. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto ao juiz Célio Salim Tomás Júnior, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a nova vereadora, mesa diretora, forma regimental, concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto ao soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Edivan Maurílio Fabiano, de autoria do vereador Luiz André Deco. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Luiz André Deco. Requer a mesa diretora, forma regimental, concessão do conjunto de medalha mérito Pedro Ernesto ao soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Rafael Simplício. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Pelo Porfírio. Solicita a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao doutor Salo Bogomoltz. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo. Requerimento diretora, forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo deputado estadual Marcelo Freixo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Pedro Porfírio. Requerimento diretora, forma regimental, concedido conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto à Associação dos Comissários da Varig, pelo inestimável serviço prestado ao povo brasileiro ao longo dos seus 36 anos de existência, dedicados ao agradecimento da nossa aviação comercial. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Pedro Porfírio. Requerimento diretora, forma regimental, concedido conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto à Associação de Pilotos da Varig.
Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Pedro Porfírio, requer da minha diretora, forma regimental, concedido conjunto de medalha Médio Pedro Ernesto, Associação dos Mecânicos de Voo da Varig. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Jorge Felipe, requer da minha diretora, forma regimental, concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto ao advogado Roberto Dória Gomes de Matos. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Jorge Felipe, requer da minha diretora, forma regimental, concessão do conjunto de medalha Médio Pedro Ernesto ao ministro de Minas e Energias, Edson Lobão. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Jorge Felipe, requer da minha diretora, forma regimental, concessão do conjunto de medalha Médio Pedro Ernesto ao desembargador Gilmar Augusto Teixeira, efetivo na 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 3504-2008, autoria do novo vereador Aloysio Freitas. Requer a mesa diretora na forma regimental, concessão de conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao senhor Vinícius Chueri da Silva Barbosa, subprefeito da Tijuca, pela grande relevância e reconhecimento de sua competência, integridade e dedicação demonstrada em suas atribuições à frente desse importante órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vereador Aloysio Freitas. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da senhora vereadora Silva Pontes, requer a minha diretora, forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao senhor Jorge Barros de Araújo, Jorjão, graduado em voleibol. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, requer a minha diretora, forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de Pedro Ernesto ao senhor Paulo Roberto Iogue de Miranda Uchoa, administrador por relevantes serviços prestados em prol do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requer a minha diretora, forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor José Carlos Pereira, representando o Estado do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel, requer a minha diretora, forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto, a funcionária pública Márcia Jacinta Chapelém Ribeiro. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requer a minha diretora, na forma regimental, concessão da medalha de São Francisco de Assis, à empresária a senhora Adriana Boaventura Bernardo. Da autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Luiz Humberto, requer a minha diretora, forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor José Eduardo dos Santos, engenheiro presidente da República de Angola, comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas e presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa a ordem do dia com a palavra o nobre vereador Paulo Serri. Senhor presidente, senhores vereadores, em função do acordo que foi feito de lideranças, hoje, no início da tarde, para que se vote de quarta a sexta o orçamento e algumas matérias que estão pendentes de deliberação da Casa, e em função de que as duas primeiras matérias da ordem do dia da sessão ordinária são matérias em regime de urgência e que não há acordo para que sejam votadas, eu solicito de Vossa Excelência que seja procedida a verificação de quórum. O presidente solicita aos senhores vereadores que registrem a sua presença para a verificação de quórum, por solicitação do vereador Paulo Serri. O presidente vai encerrar a verificação de quórum. Presente, 9 senhores vereadores.
não há quórum para deliberar, nem para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.